Olá, tudo bem? Aqui é o Luiz e se tem uma dúvida que sempre me assombrava quando eu comecei a trabalhar com programação é o quanto eu deveria cobrar por um freela, né, por um pequeno projeto de desenvolvimento de algum software ou aplicativo que alguém está querendo me contratar para fazer. Ao longo do tempo eu fui desenvolvendo algumas fórmulas e técnicas para chegar neste valor que eu quero te ensinar no vídeo de hoje. Então se você está com essa dúvida na cabeça, alguém te pediu um orçamento de freela, esse vídeo aqui eu tenho certeza que vai te ajudar. Então já vou te pedir o like de largada aqui no vídeo e deixar a seção de comentários aqui embaixo à sua disposição, caso tenha qualquer dúvida no decorrer dessa aula, combinado? Então vamos lá. Eu preciso balizar com vocês o que é um freela desenvolvimento, na minha opinião, e que serve como pano de fundo para vocês entenderem o método que eu vou trazer. Tá? Eu costumo separar freela de projeto realmente, certo? Freela para mim, e no contexto que eu vou trazer aqui hoje, não quero dizer que essa é a única definição possível, mas é que eu vou utilizar para minha explicação, é uma demanda pequena, certo? Que vai levar de algumas horas até algumas semanas, mas não vai ser maior do que um mês, por exemplo, certo? É algo geralmente informal, né? Raramente alguém que vai chamar para um freela vai pedir que você tenha uma empresa constituída ou vai te contratar, vai assinar a tua carteira, né? CLT, alguma coisa assim. Geralmente são demandas bem informais, certo? Demandas curtas, informais, onde as regras são determinadas caso a caso, né? Cada freela é um universo à parte, com início, meio e fim, né? Tem a sua regra de cobrança, a sua regra de pagamento, sua regra de entrega, de requisitos, etc. Porque é bem caso a caso, cliente a cliente. Luiz, mas e se o projeto da pessoa for levar mais de um mês, for levar vários meses, for um projeto realmente uma coisa mais estruturada? Nada do que tu vai me trazer aqui hoje se aplica? Não, não é que não se aplique. É que quanto maior o horizonte de entrega final do projeto, maiores são os riscos. E quanto maiores os riscos, maiores serão as burocracias necessárias. Né? Você não vai poder mais operar de maneira informal, porque também os valores vão ser muito maiores, certo? Então não é que você não pode, né, aproveitar muito do que eu vou trazer aqui hoje em coisas maiores do que um mês de trabalho, por exemplo. Mas, minha sugestão, se você for trabalhar realmente em projetos maiores do que 3, 4 semanas, minha recomendação é você trabalhar com metodologia de gestão de projetos que é diferente do que eu vou trazer aqui, é uma coisa realmente mais estruturada. Eu recomendo você dar uma olhada em Scrum, dar uma olhada em Kanban, certo? Dar uma olhada em Extreme Programming, que dá muitas ferramentas também para isso. E quem conhece essas metodologias, talvez vai reconhecer algumas coisas que eu vou trazer aqui hoje. Não é nenhum nem outro, mas tem algumas pinceladas aí de métodos ágeis também, porque muito do que eu utilizei para os meus freelas era também o que eu aplicava para liderar times de desenvolvimento de software nas empresas. Beleza? Mas, novamente, meu foco total com vocês aqui hoje é trabalhar freela, bem aquele freela mesmo, aquela demanda informal, rápida, que você vai fazer nas suas horas vagas, que não é a sua atividade principal, não é o seu ganha-pão principal, né? Ou pelo menos não deveria ser, porque é uma atividade mais informal, mais arriscada, né? Você tem menos segurança do que se você tivesse um emprego fixo, ou pelo menos você prestasse serviço de maneira fixa como PJ. Combinado? Então, beleza. Vamos lá, então. Quanto cobrar por um freela? A resposta para essa dúvida, ela pode ser ilustrada, na minha opinião, por uma fórmula que a gente, claro, deriva esta fórmula em outras coisas que a gente precisa descobrir. Mas, basicamente, o baseline, né, a linha guia, a linha base para cobrar por um freela é uma fórmula tão simples quanto, né, o valor total do freela é igual ao seu valor hora de desenvolvimento, né, o quanto custa o seu tempo desenvolvendo, vezes o total de horas que o freela vai levar, certo? E aqui, óbvio, né, que não estou me achando gênio por trazer essa fórmula para vocês, não é isso, a gente vai derivar bastante isso para entender os detalhes, mas basicamente é isso que você tem que descobrir. Se você quer saber o quanto cobrar, você tem que entender o seu custo hora, né, o seu custo enquanto profissional para desempenhar a atividade que aquele freela exige, ou aquelas atividades, certo? E multiplicar isso pelo tamanho, né, pela grandeza do freela, certo? Então, o que você tem que descobrir é, primeiro, quanto vale a sua hora. Depois, você tem que descobrir quantas horas, né, o total de horas que vai levar, aproximadamente,
para fazer o freela. Claro que para chegar nesses dois valores, tem uma série de detalhes no meio do caminho. Mas a grosso modo, o que a gente quer chegar, né, de elementos para gerar o valor final é o nosso V e o nosso H. Beleza? Show de bola. E aí as pessoas perguntam muito assim, elas olham, vou ter que fazer cálculo, vou ter que descobrir hora, vou ter que fazer análise de requisitos e tal, mas será que não tem um valor médio? Né? Será que as pessoas não cobram mais ou menos, um sistema desse jeito é mais ou menos quanto? Às vezes elas vêm com esse tipo de pergunta. Gente, isso não existe, tá? Esse é o primeiro mito que você tem que quebrar, e você tem que quebrar isso com o cliente mesmo, porque o cliente muitas vezes ele chega, eu quero fazer um aplicativo, vou chutar lá em cima agora, fazer um aplicativo tipo o iFood, né? Quanto que sai mais ou menos? Cara, isso não existe, certo? Não existe um valor médio para isso, né? Porque existem diferentes realidades, né? Diferentes entregas em termos de qualidade, diferentes profissionais em termos de experiência, né? A própria localização geográfica, né? Se você vai atender um cliente que é do Sudeste, né? O poder aquisitivo é diferente do que se você vai atender um cliente do Sul, ou do Centro-Oeste, ou do Norte, etc., ou se você vai atender um cliente de fora do país, né, num país de moeda forte, como os Estados Unidos ou como a Europa, por exemplo, é uma realidade diferente que você pode cobrar. Também tem a sua situação. Né? Você está precisando muito dessa grana ou é algo que você vai fazer só como extra ou só como experiência? Então, esqueçam, tá? Não percam tempo tentando buscar um valor médio, certo? Seja para o projeto como um todo, o que é realmente algo que não existe, um valor médio, mas também para o seu valor hora. Tá? Às vezes o aluno fica assim, mas será que esse valor está dentro da média? Você tem que muito mais entender se está dentro do que vai te ajudar na sua necessidade, vai atender a sua expectativa e também, claro, a do cliente, do que necessariamente se está atendendo uma média de mercado. Tá? Isso, claro, novamente, freela, algo informal, algo pequeno, certo? Se você for montar uma empresa de software, aí você vai, claro, dar uma pesquisada nos concorrentes das outras empresas, ver quanto eles estão cobrando mais ou menos, até para você se tornar competitivo, tá? Mas enquanto a gente é freelancer, principalmente informal, isso aí não interessa pra gente, até porque essas empresas cobram muito mais, porque elas também vão entregar muito mais do que você, freelancer, sozinho, né? Fazendo ali nas horas vagas, projetos pequenos. Beleza? Show de bola. Vamos então para a primeira variável da equação. Né? A gente tem aqui a equação F igual V vezes H. Vamos trabalhar primeiro para descobrir o V, que é o valor hora do desenvolvedor. Certo? Aqui eu vou trazer dois cenários. Um é o cenário da pessoa estando empregada e outro da pessoa estando desempregada. Mesmo que você esteja empregado, você pode usar o segundo cenário também, se você não se sentir confortável com o primeiro, não tem problema nenhum. Tá? Mas é interessante abordar os dois para vocês verem as diferenças, vamos chamar assim. Então eu quero descobrir o V, né? Eu quero descobrir o meu valor hora como desenvolvedor. Se eu estou empregado, você tem um salário, correto? O seu salário, sei lá, vou chutar aqui, R$5.000, estou chutando. Tá? Se você pegar o seu salário e dividir pela sua carga horária mensal, você sabe o seu valor hora. Ponto. Tá? Então você já tem uma ideia. Não quer dizer, e nem é o que eu recomendo, que você cobre nos seus freelas o mesmo valor que o seu valor hora do seu emprego. Mas você já tem uma base, você não está às cegas. É muito mais fácil para você chegar no valor hora enquanto freelancer. Tá? Então pegue aí, né, e o seu salário, se você está empregado, pegue o seu salário e divida, por exemplo, por 160. Estou chutando aqui. Carga horária de 160 horas, 8 horas por dia mais ou menos. Tá? Não, Luiz, eu trabalho mais, eu trabalho 44 horas semanais. Você ajusta aí o cálculo de acordo para descobrir o seu valor hora mínimo, que é o mesmo que você ganha no seu emprego. Tá bom? No entanto, freela, como não é uma atividade principal no caso de você estar empregado, é algo que vai te consumir as suas horas de folga, é algo que vai te consumir o seu tempo de lazer, certo? É algo que vai exigir mais de você. Se vai exigir mais de você, você tem que ter alguma margem aí, certo? Você tem que ter alguma margem para que vale a pena, para que você faça o freela até o final, para que você se sinta recompensado por fazer esse freela. Então a fórmula que eu trago aqui para o V, para o seu valor hora de dev, não é salário dividido por hora,
né, pelo total de horas, e sim o salário mais margem dividido pelo total de horas. O que é a margem, Luiz? Tá? A margem é o seu lucro. A margem é a vantagem de você estar fazendo um freela ao invés de estar assistindo uma série, ao invés de estar descansando, jogando um game, né, passeando, né, namorando, sei lá. É alguma coisa que te recompense por esse esforço a mais. Isto é a margem, certo? Então você vai pegar o seu salário mensal, vai somar com uma margem e dividir pelo total de horas. Né? O total de horas que você trabalha no mês, isso vai te dar o teu valor hora para fazer freelas, certo? Beleza. Agora, como que eu chego nesta margem, por exemplo, tá? Antes de eu falar ali do desempregado. Como é que eu chego nesta margem? A margem, eu sempre trouxe o racional, um primeiro racional, e é só um primeiro mesmo, tá? Não é o último racional que vocês devem ter. Eu sempre tive como racional entender freela como hora extra. Então, se eu já tenho meu trabalho normal, né, diário, o que eu fizer a mais é hora extra. Eu entendi assim, mesmo se não fosse para a mesma empresa, eu entendi como hora extra. E qual que é a regra da hora extra, né? A regra da hora extra é, no mínimo, 50% a mais, certo? 50% a mais para as primeiras... Eu não lembro agora todas as leis trabalhistas de cabeça, mas era tipo 50% a mais para as primeiras 3 horas, depois aumenta, e também se for no final de semana é maior. É de 50% a 100%, né? Mais ou menos aí a regra da hora extra. Eu geralmente botava 50% a mais. Então se eu tava ali ganhando, vou chutar aqui, 5 mil por mês, aí eu dividiria por 160, que era o que eu trabalhava em horas, e botava 50% a mais em cima, por exemplo. Tá? Então eu trabalhava aí como hora extra, e era isso que eu botava como margem. Mas a margem não precisa ser só isso, tá? A margem, ela pode ser um custo de oportunidade, né? Então apareceu ali uma oportunidade de você trabalhar com uma tecnologia que você queria muito, e daí com esse freela você vai poder trabalhar. Apareceu uma oportunidade, porque é um cliente que você sabe que tem grana, você pode cobrar ali a mais, que ele não vai se importar em pagar, né? A oportunidade de ser uma primeira experiência, daqui a pouco para um cliente do exterior, vai ser bacana de você colocar no seu portfólio, no seu currículo, né? Então, a margem ela é o seu coeficiente de ajuste, certo? Não entenda ela apenas como lucro. Ela é, de certa forma, para você ganhar mais, mas às vezes você vai ajustar ela para baixo para você garantir que vai fechar um negócio, ou às vezes você vai ajustar para cima, que você tem a oportunidade realmente de ganhar mais nesse negócio, tá? Então é algo assim muito de caso a caso. Você pode determinar uma regra geral, que nem no meu caso eu colocava sempre 50% em cima no mínimo em relação ao que eu trabalhava. Sempre fiz freela em paralelo ao meu trabalho, tá? Então eu não precisava fazer o freela, eu não era obrigado, né? Minhas contas não dependiam disso. Então eu partia de 50% e às vezes ia para 100, 150, 200, a depender aí das tecnologias, do projeto, da vontade que eu tava de pegar aquele freela, certo? Ou até mesmo do cliente, quanto ele seria importante para mim ou não. Show? Então essa é a margem. Tá? Então pega aí o seu salário, se você está empregado, pega o seu salário, soma com uma margem, divide pelo total de horas do mês, vai chegar no seu valor hora. Agora, se você estiver desempregado, ou você até estiver empregado, mas não trabalha na área de programação, ou seja, você não tem um valor hora como deve hoje, né? Seria injusto. Você trabalha, vou chutar aqui, tá? Nada contra. Você trabalha como caixa no mercado, por exemplo. Seria injusto você prestar um freela de dev cobrando o mesmo valor hora que você ganha como caixa de mercado, que a gente sabe que é inferior à programação, à área de tecnologia em geral, certo? Então, você não tem como usar ele como base, né? Você tem como usar como base o salário de dev. Então, nesse caso, o que eu recomendo é um cálculo diferente. Tá? Um cálculo diferente. E, novamente, esses cálculos aqui, eles não servem como regra absoluta. Não posso fugir disso. Estou dando ideias, certo? Então, esse outro cálculo aqui, o que eu digo? Que o seu valor hora, o seu V, é igual a seu custo de vida mensal. Você vai pegar aí, ó, soma suas contas fixas, soma os seus gastos que não são obrigatórios, mas que são recorrentes no mês. Ali daqui a pouco, eu costumo comer um lanche uma vez por semana, né? Também pega aqueles gastos que são anuais, divide eles por 12 e coloca nesse valor também, tipo IPVA do carro, IPTU da casa, né?
seguro do carro. Então, esses valores são anuais, divide por 12, soma aí também. Pega e soma seus gastos, certo? Aquele mínimo de gestão financeira doméstica, né, economia doméstica, você tem que saber o quanto é o seu custo de vida mensal, certo? E você soma a esse custo mensal a sua margem, né? Por quê? Porque ninguém quer viver só para pagar boleto, certo? Ninguém quer viver só para conseguir botar as contas no 0 a 0 no final do mês. Se você estiver desempregado, claro, talvez a sua margem seja zero, porque você precisa primariamente pagar as contas. E tá tudo bem, não vou julgar ninguém, obviamente. Mas se você já tem um emprego, tá fazendo freela como hora extra, né? Tá fazendo freela no final de semana, de noite, depois dos cursos, etc. Vai ser algo mais pesado, vai te exigir mais. Você só vai se sentir realmente recompensado por isso se você tiver uma margem aí acima do seu custo de vida. Perfeito? Então você vai pegar o seu custo de vida mensal mais uma margem e dividir pela sua carga horária mensal. Se você está desempregado, se você não tem uma carga horária mensal hoje, divide por 160, que geralmente é uma boa média, né? Que é 8 horas por dia trabalhando mais ou menos 20 dias úteis no mês. Tá bom? Pode ajustar de acordo, não tem problema nenhum, mas é só realmente uma média de horas trabalhadas no mês. Então isso vai te dar o teu V. E esse, da equação nossa, é o ponto mais fácil de descobrir, certo? Descobrir o V, o seu valor hora como deve, é a parte mais fácil da equação. Porque ela é bem matemática, bem objetiva, né? Claro que tem uma subjetividade na margem, né? Aquele nosso coeficiente de ajuste ali, mas ainda assim, né? No final das contas, é realmente um cálculo, tem pouca chance da gente se perder tentando fazer esses cálculos e tudo mais. E, novamente, fez um primeiro freela, né? Você fez o freela, recebeu, mas gerou mais trabalho do que você esperava, ou você acha que seu valor hora ficou muito baixo, né? O cliente tinha condições de pagar mais. No próximo, ajusta a sua margem, né? Ajusta o seu valor hora. Né? Isso aí são coisas que você vai aprendendo até chegar. Né? Eu lembro que meus primeiros freelas eu cobrava R$30 a hora. Né? E depois eu fui aprendendo, e até mesmo eu fui me especializando, vamos chamar assim, fui me tornando um profissional cada vez mais competente, e eu fui cobrando cada vez mais. Os meus últimos freelas, eu estava cobrando R$300 a hora, por exemplo. Eram freelas de uma complexidade muito mais alta, né, que exigiam também profissionais mais experientes. E os clientes também não eram mais os mesmos, né? Não era mais a tiazinha lá que fazia decoração de festa, ou o salão que alugava lá para festa, né? Ou um grupo de escoteiro, não. Né? Eram empresas, né? Ou eram profissionais com demandas extremamente específicas, né? Que iam ganhar muito dinheiro também com o resultado daquele freela. Então também era justo que eu cobrasse um valor adequado, né? Um valor mais alto. Então são coisas que vocês vão aprendendo que vai mudando ao longo do tempo, tá bom? Só não fiquem paralisados, a dica que eu dou é, não fica paralisado, deixando de fazer os freelas, com medo de cobrar barato ou com medo de cobrar caro, porque você só vai descobrir o que é barato ou é caro para as suas tecnologias, para os seus tipos de projetos, para o seu perfil, fazendo, tá? Se expondo ao mercado, né? E, de fato, experimentando essa sensação que é, né, ter que conversar com o cliente, ter que apresentar valores, etc. E antes de eu entrar no H, que é onde realmente mora o perigo da coisa, onde é mais complexo de descobrir, que é o total de horas do freela, vale ressaltar que você não precisa e geralmente você não deve expor o seu valor hora, certo? Principalmente de antemão, perfeito? Você até pode expor isso depois, no detalhamento da sua proposta, no detalhamento lá né, do que você vai executar e quanto vai custar. Não é uma regra, nem todo cliente vai pedir isso. Se não pedir, você não precisa. Pode ser algo realmente interno seu, algo que te ajudou a chegar no racional do valor total, mas que você não precisa expor, tá bom? Por quê? Porque quando você expõe, você começa a ser cobrado por aquela hora ali, você começa a ser microgerenciado. E o freela não deveria ter microgerenciamento, visto que não é uma relação trabalhista. Nem relação trabalhista deveria ter microgerenciamento, tá, gente? Mas muito menos uma relação de prestação de serviço e pior ainda se ela for informal, né? Não tem que ter gerenciamento por parte nenhum, certo? Tem que ter uma comunicação, obviamente, bilateral, né? Um reporte seu, etc. Mas só cumprir o combinado e pronto. Beleza? Então, o valor hora
geralmente você não precisa estar especificando um valor hora, explicando o valor hora, ou explicando até mesmo o total de horas, porque como os freelas são pequenos, o cliente vai chegar para vocês com a demanda, quer saber quanto custa fazer aquela demanda, se ele topar, é isso. Né? Não interessa se você vai fazer a demanda numa tarde ou no mês. Se ele combinar com você, o valor é esse, fechado, fechou, tá bom? Então não precisem ficar muito nesses detalhes aí, tá bom? Show de bola. Então vamos em frente para o H, tá? Vou presumir agora que vocês já têm o valor hora de vocês, tá? Que da equação é a parte mais fácil de chegar. Vocês precisam chegar agora no H. O H é o total de horas do freela. E aqui a gente entra em alguns tópicos de engenharia de software que podem se tornar muito complexos conforme a grandeza do projeto. Então, por isso, novamente, eu reforço que quando eu trago aqui freela e a abordagem que eu vou trazer aqui para calcular o total de horas do freela, é demanda pequena, certo? Demanda pequena, de algumas horas até algumas semanas, uma demanda informal, talvez até tenha uma relação de prestação de serviço com nota fiscal, PJ, etc., mas é uma coisa super de curta duração, não é aqueles contratos PJ para você trabalhar para uma consultoria, ficar vários meses, mais de ano lá. Não, é uma coisa realmente início, meio e fim, acordado ali, né, com regras caso a caso que você vai combinar com o cliente. Beleza? Então vamos lá. Eu preciso descobrir o total de horas do freela. Tá? Lembrando aí exemplos de freelas que eu já fiz e que eu apliquei esse formato aqui, que eu vou apresentar. Já fiz muito aplicativo para Android, aplicativos pequenos, né? Já fiz muito site, já fiz muita aplicação, robô de criptomoedas, né? Aplicações, principalmente aplicações para automatizar coisas, sempre gostei de automatizar coisas, né? Isso é legal porque automatizando tarefas, você tem o antes da automatização, que você consegue até mesmo calcular quanto custa aquele processo, né? Ó, isso aqui o cliente tem 2 profissionais hoje trabalhando para ele fazendo isso. Se você automatizar, você vai poder colocar aqueles profissionais em outra atividade, você vai economizar, né, aqueles 2 profissionais, tá bom? Em casos mais grosseiros, o cliente até demite, né, porque acaba não precisando mais de tanta gente no time, tá? Obviamente não é o que a gente quer, né, mas infelizmente, eventualmente acontece, tá? Mas a gente consegue até calcular o antes do freela com o depois e isso ajuda até mesmo na cobrança. Então vamos lá, o que você precisa fazer para levantar o total de horas do freela é análise de requisitos, certo? Se você vai fazer uma análise ágil, né, baseado em refinamento de backlog, baseado em Scrum, em Kanban, em XP, User Story, ou você vai para uma linha mais formal, PMBOK, RUP, UML, não importa. Você vai precisar fazer análise de requisitos, seja mais formal, seja mais informal. Aqui eu vou trazer um modelo mais simplificado, certo? Que você pode refinar aí com o tempo conforme o seu próprio formato de trabalho, o tipo de cliente que você atende. Como é que eu sempre fiz? Primeira fase, o cliente chegou com aquela ideia maluca dele, né? Muitas vezes é maluca. Se for muito maluca, eu já nem vou adiante, tá bom? Explico ali para ele que eu estou muito ocupado, não tenho disponibilidade, não vou poder pegar, tá? Se é muito maluca, não entro, certo? O que é uma ideia muito maluca, Luiz? É aquele cliente que acha que vai conseguir contratar um dev e que esse dev vai fazer um produto para ele para competir com uma big tech, certo? É o cara que acha que um dev vai construir um iFood clone para competir com o iFood, ou um Netflix clone, ou um Uber clone. Um dev só, não vai rolar isso. Então, eu não entro, certo? Novamente, freela. Tem como fazer tudo isso que o cliente quer? Tem, mas daí é projeto, né? Tem que contratar várias pessoas, né? São vários meses, às vezes anos envolvido, é diferente. Se não é uma ideia muito maluca, que nem essas aí que eu citei, de clonar a Big Tech, né, clonar a empresa grande, eu marco uma reunião com o cliente, certo? E aí nessa reunião, eu vou começar a estruturar o que a gente chama de backlog. O backlog é a lista de itens, certo? A lista de itens que você vai executar para entregar aquele freela. Só que essa lista ela começa bem de alto nível, tá? Você vai conversando com o cliente e vai levantando os requisitos funcionais, certo? Então, é os requisitos que o usuário vai utilizar de fato. Você vai levantando os requisitos não funcionais, que são aquelas questões de segurança, são aqueles pré-requisitos técnicos. Então, o cliente ele precisa que isso seja utilizando
o banco SQL Server porque ele já tem este banco na empresa dele. Beleza, então esse é um requisito não funcional. O cliente precisa que tenha uma segurança XYZ porque vai estar exposto no mercado, vai lidar com dinheiro, sei lá. É um requisito não funcional. Requisito funcional, Luiz. Ele precisa que tenha um cadastro X, ele precisa que tenha uma tela Y, ele precisa que tenha um botão que faça isso, aquilo outro. Então você vai levantar em alto nível, né, numa reunião geralmente curta, né, vai ter 1 hora, 2 horas, uma coisa assim, você não vai ficar um dia inteiro em reunião com o cliente ou várias reuniões, tá? Porque, novamente, freela, tá bom? Projetos maiores é diferente. Levantou tudo sob a ótica do cliente, né, o foco do cliente, com as palavras do cliente, você vai entrar numa segunda fase, que é a fase de refinamento técnico. Tá? Então você vai sair da primeira reunião, num freela, que é uma coisa menor, você vai sair ali com, sei lá, algumas dezenas de itens no máximo. No máximo. Às vezes sai com bem menos, porque o cliente às vezes nem quer muita coisa, né? Pelo menos da ótica dele, não é muita coisa, você vai descobrir depois, certo? Você entra numa fase de refinamento. Para cada item, você tem que entender tecnicamente o que você precisa programar, construir, né, para entregar aquele item. Porque para o cliente, às vezes é um botão. Eu preciso de um botão, uma tela que tem um botão só, e quando eu clico no botão, a magia acontece. Para o cliente, às vezes é isso. Mas você vai olhar por trás, para aquele botão você vai precisar construir a tela, construir o back-end, criar uma tabela no banco de dados, comunicar eles, fazer um cálculo. Então aqui você vai entrar no refinamento técnico, certo? E aí você pode ser tão detalhista quanto você quiser. Claro que não tem muita necessidade, quando o freela é pequeno, né, quando a demanda você tem capacidade para executar, você olha ali, você mais ou menos entende como é que pode ser feito, não tem necessidade de você fazer tudo no mínimo detalhe, porque é para você mesmo. Né? O backlog é você mesmo que vai utilizar. É diferente quando a gente é gerente de projeto, né, o líder de time, que a gente especifica demandas para outras pessoas executarem, daí é diferente. Mas quando é para você, geralmente, você não vai precisar escrever muita coisa aqui. Vou fazer uma tela, você precisa ter um rabisco da tela, né, para mostrar para o cliente mais ou menos se é aquilo lá, você precisa ter quais tecnologias você vai utilizar naquela tela, a tela vai se integrar com quem, né, esse tipo de coisa que você precisa fazer. Precisa fazer uma tabela no banco, você precisa saber quais os campos, né, em qual banco vai ser, se tem algum pré-requisito ali de chave, de constraint, de unique, esse tipo de coisa, certo? E durante esse processo de refinamento que você não faz junto com o cliente, você faz mais introspectivo, a minha sugestão é que você tenha um canal de comunicação com o cliente para você poder tirar dúvidas. Né? Então você, olhando o requisito que você tomou nota, né, você está ali especificando ele mais detalhadamente. Bateu uma dúvida, mas será que o cliente precisa disso? Será que o cliente realmente quer aquilo? Será que eu entendi direito? Se comunica. Tá? Não avança com dúvidas, principalmente nessa etapa inicial, certo? E principalmente, se você identificou algum risco, já mapeia eles, certo? Aqui nessa tela eu tenho um risco porque o cliente quer usar um plugin de, sei lá, calendário. E eu nunca usei um plugin de calendário na minha vida. Né? Ou, nessa funcionalidade aqui que o cliente quer, eu vou ter que me integrar com a blockchain. Eu nunca me integrei com a blockchain na vida. É um risco, certo? Então você vai ter que mapear também esses riscos aqui. E essa segunda fase, ela já é uma fase onde o foco é a ótica do dev, certo? O cliente já trouxe a necessidade, já trouxe a dor dele, certo? Você traz, agora você coloca as suas necessidades. O que você precisa fazer para tornar aquela visão do cliente realidade, beleza? E é importante destacar que nessas fases que a gente está fazendo de análise, você tem que ir documentando as suas horas para que você também cobre por isso, porque isso dá trabalho, tá? Claro, se você não fechar o negócio, raramente o cliente vai querer pagar pela análise, tá bom? Se você não fechar com ele. O que você pode fazer, inclusive, né, para essas situações, é já partir de um valor mínimo que o cliente tem que pagar de entrada após a primeira reunião. O cliente fez a primeira reunião, você vai começar a fazer análise mais detalhada, você já fecha um valor básico ali de análise, um valor mínimo de consultoria, né? Vou trabalhar 1 dia, 2, fazendo análise aqui, produzindo o backlog, né? Você cobra já de entrada, ou se você quiser assumir o risco, você inclui no custo depois final do projeto, mas você tem que ser pago por essa etapa aqui, tá? Porque ela dá trabalho e às vezes ela é
para filas muito pequenas, ela é quase o tamanho do freela algumas vezes. Tá bom? Às vezes você tem que descobrir como fazer o freela que o cliente quer. Show? Vamos lá. Fase 3, certo? Na fase 2, eu falei para vocês mapearem riscos do freela, correto? Falei para vocês mapearem risco do freela. O que a gente vai fazer com esses riscos? Na fase 3, você tem que mitigar os riscos. Vamos lá. Eu vou trazer aqui um framework para análise de risco. Esse framework ele se chama Kinefin. Ele foi criado pelo Dave Snowden e ele é utilizado para fazer vários tipos de análises e uma delas é análise de risco. Identificou um possível risco no projeto. Certo? Antes de você identificar, você está no que a gente chama de desordem, que é aqui no meio. Beleza? Desordem. Você não faz ideia. Pegou o risco. Deu uma estudada nele. Vamos dizer lá, o risco é que o cliente quer usar uma tecnologia que eu nunca utilizei. Por exemplo, blockchain. Vamos chutar aqui uma tecnologia qualquer. Estou no âmbito de desordem. Eu vou ter que dar uma olhada a respeito, ainda na fase de análise, para tentar entender, certo? Se esse risco ele está no âmbito, né, na zona clara. O que é uma zona clara? Ah, beleza, eu achei que era um risco, mas não é. Certo? Não é. Realmente é algo que eu achei que era um risco, mas não é. Tem API, tem não sei o que, tem biblioteca e tal. Vai ser tranquilo para mim. Então, beleza. Esse tipo de risco aqui, tranquilo. Não preciso me preocupar. Posso assumir como uma atividade. Né, posso incluir no meu escopo sem problema nenhum. Às vezes, o risco ele não é algo complexo ou caótico. Ele é algo complicado de fazer, porque geralmente é algo que vai demandar tempo, geralmente é algo que você até olhou ali por cima a documentação, por exemplo, da biblioteca ou da tecnologia, você até entendeu mais ou menos como fazer, mas é a primeira vez que você faz, certo? Isso é o que a gente chama de complicado. Tá? O complicado ele é diferente do complexo. O complicado é aquilo que você sabe como fazer, né, sabe o que executar, só que é, né, complicado de fazer, é trabalhoso, né, você vai ter que testar, vai ter que corrigir, vai ter que, né, vai ter algumas iterações ali, certo? O complexo já é aquilo que você não consegue associar muito bem a causa e efeito do que você vai fazer. Né? Você não é diferente de, por exemplo, já trabalhei com vários bancos de dados SQL. O cliente quer um novo banco de dados SQL que eu nunca trabalhei, mas é SQL. Né? Isso não é complexo, isso é, talvez no máximo, complicado. O complexo seria, minha vida toda eu trabalhei só com SQL. Agora o cliente me apareceu com um banco no SQL, completamente diferente de tudo que eu vi na minha vida. Isso vai para a linha do complexo. Perfeito? O complicado e o complexo, né, a gente consegue, dependendo do seu grau de apetite a risco, consegue lidar dentro de um freela. Agora, o caótico não. Tá? O caótico é aquele risco, cara, tu não faz a mínima ideia do que fazer, como resolver, para que lado tu vai. Tá? Aí não assume. Tá? Não assume esse BO, porque é problema na certa, principalmente falando de freela. Né? Porque você não tem muita margem de manobra, você não tem muito tempo para corrigir curso, certo? E o cliente cria uma expectativa em freela de valor fechado. Ó, eu vou te pagar, vou chutar aqui, vou te pagar 5 mil para você me entregar X. Se você entrar na noia de aceitar riscos caóticos, né, assumir riscos caóticos, ou até mesmo alguns complexos demais, você corre o risco de simplesmente jogar fora, né, o seu tempo tentando fazer algo que você talvez não consiga fazer, ou que vai levar muito mais tempo do que você teria para fazer. Então, resumindo, tá? O Kinefin é para ajudar vocês a pensar onde é que o risco se encaixaria aqui e tal, se eu posso assumir ou não o BO e tudo mais, tá? Tem muita literatura a respeito desse framework, quem quiser estudar ele mais a fundo, sobre como pensar, sobre como identificar. A ideia aqui era trazer uma ferramenta para vocês. Um resumo do resumo seria, se o risco é baixo, tá? O que é um risco baixo? É o complicado ali. Complicado. O claro eu nem considero risco, tá? Se está muito claro como resolve, para mim não é risco. Eu assumiria o complicado como risco baixo. Eu costumo incluir, novamente, você não é obrigado a assumir risco nenhum, costumo incluir no freela, né? E assumo como um item. Perfeito? Assumo como um item ali do backlog normal. Vou ter que estimar ele logo mais à frente. Acho que é na próxima fase, ou na 4 ou na 5, não lembro agora. Mas eu vou incluir ele no backlog, sem problema nenhum. Beleza?
Um risco médio, então algo complexo, daqui a pouco algo que eu nunca fiz, mas eu dei uma olhada na documentação, mais ou menos entendi como é que é, né? Eu considero como médio, eu vou incluir no backlog, certo? Mas, como eu tenho essa incerteza, eu vou incluir também um outro item adicional no backlog, que é uma prova de conceito. A gente costuma chamar isso de prova de conceito, ou de spike, ou de POC, né? É uma prova de conceito. E eu vou explicar daí na proposta, ó, como você quer tecnologia tal, ou tecnologia A ou tecnologia B, ou como eu entendi que precisa usar a tecnologia A ou B e eu não tenho experiência nessa tecnologia específica, eu vou precisar incluir aí algumas horas de estudo, né, de experimentação, de prototipação. Se não quiser chamar de estudo, para o cara não achar que tá pagando para te estudar, e ele vai estar mesmo, você pode chamar de prototipação, né? Eu preciso fazer um protótipo, né, antes de executar de fato a funcionalidade, né, e isso precisa ser pago, porque isso demanda trabalho, beleza? Então você vai incluir o item e vai incluir também, né, uma prova de conceito, né, um protótipo daquela funcionalidade, daquela tecnologia, que seja. Agora, se o risco é alto, que seria aqui o caótico, eu recomendo que vocês não incluam aquele item no projeto, certo? Que vocês antes, né, façam uma prova de conceito, façam um protótipo que utilize tecnologia, que mitigue aquele risco, né, na etapa de análise ainda de preferência. Se você não tem esse tempo para fazer isso, você tem que explicar para o cliente e pedir esse tempo, né, e dizer também que vai ter que fazer umas pesquisas para ver se é viável para você, por exemplo, poder de fato apresentar uma proposta, porque senão você vai entrar numa roubada. Tá? Se você pegar um requisito que tem um risco caótico, um risco alto, e você não tiver sorte, porque você vai estar trabalhando com sorte, não mais com competência, você pode tomar um prejuízo danado. Tá? Ou até mesmo inviabilizar o freela depois. Às vezes você vai ficar tão, né, perdido ali que você achou que era possível fazer aquilo e nem é. E aí você vai, né, vai ter que cancelar o freela e dificilmente o cliente vai querer pagar por um freela cancelado, né, que não entregue nenhum valor. Tá bom? Então minha recomendação é, ou você faz essas provas de conceito para risco alto, visando diminuir o risco, daqui a pouco você vai ter que quebrar em diferentes partes, ou diminuir só o risco porque você entendeu depois de estudar que ele é médio ou baixo agora. Tá? Ou então, em outra hipótese, eu recomendo não incluir. Luiz, eu também não quero incluir risco médio. Ok, também não inclua. Aí, novamente, é as regras de cada um, né? Cada um deve escolher aí o que se sentir mais confortável. Beleza? Pois dê uma olhada em mais detalhes desse framework aqui, que ele é bem interessante para esse tipo de análise, tá bom? Então, fase 4. Então, a gente pegou, fez o backlog com o cliente na fase 1, detalhou tecnicamente o backlog sozinho na fase 2, com algumas perguntas a mais para o cliente, mitigou os riscos na fase 3, né? Depois de levantar todos eles, a gente mitigou eles, está tudo baixo, no máximo médio, de preferência tudo baixo, né? Ou inexistente. E a gente entra na fase 4 das estimativas. Tá? Aqui vale um lembrete, inclua a análise nas suas estimativas, tá? Inclua a análise no seu total de horas que você vai precisar. E a outra dica é, não estime em grãos muito finos. Não estime em minutos, não estime talvez nem em horas. Eu, particularmente, não estimo em horas. Tá? Eu estimo em turnos ou em dias de trabalho. O que é um turno para mim? É um período ali de 3 a 4 horas, né? Uma manhã de trabalho. Na época que eu estava trabalhando e fazia freela de noite, era uma noite de trabalho, certo? Ou até mesmo em dias. Dependendo do projeto, você sabe que você não vai avançar muito em poucas horas. Então você vai ter que trabalhar com dias de trabalho, por exemplo, né? E aí quanto é um dia de trabalho vai depender da sua disponibilidade de fazer freela, certo? Mas não trabalhe, não caia na noia. Tem gente que entra naquela noia assim, não, fazer uma tabela leva 15 minutos. Criar uma tela leva 30 minutos. Não faça isso. Esse nível de precisão não funciona, tá bom? E quanto maior for o requisito, mais difícil vai ser você conseguir estimar nesse nível de precisão. Quanto maior for o freela também, mais difícil vai ser você estimar sequer nesse nível que eu estou sugerindo aqui, de turnos ou dias. Tá? Então a recomendação é, vou fazer ali uma tela de cadastro de cliente. Eu levo mais ou menos, isso aí vocês vão refinando com o tempo, né? Vocês vão descobrindo com o tempo quanto tempo vocês levam. Primeiro freela,
é muito difícil vocês acertarem os tempos, certo? E o objetivo nem é tanto acertar na mosca o tempo. O objetivo é gerar, né, um valor que pague, que vale a pena pelo seu trabalho. Então, se você acha que vai levar ali em torno de umas 3 horas, né, fazer uma tela, cara, já é um turno isso. Se levar menos tempo, vai ter algum outro item mais à frente que vai levar mais, vai se balancear, né? Ou você pode usar esse tempo que sobrou depois no final do projeto para dar uma manutenção, uma melhorada, uma refatorada, certo? Por isso, novamente, que eu não recomendo que você fique detalhando com o cliente, olha, o meu valor hora é exatamente isso, o número de horas para essa tela é esse, para aquela tela é aquele. Por quê? Se você for muito no detalhe, o cliente vai fazer umas comparações que não fazem o menor sentido, mas que para ele fazem. Né? Vai fazer um microgerenciamento da tua forma de trabalhar que também não faz o menor sentido. Né? Então você disse que essa tela era 3 horas. Se você disser que é exatamente 3 horas, daqui a 3 horas ele vai perguntar, ei, minha tela tá pronta? Né? Cliente é bicho ansioso, então eu não recomendo, tá, você entrar nesse tipo de detalhamento muito granular. Use a granularidade para te ajudar a estimar, para ter um racional e chegar num valor, certo? Mas o cliente de freela, ele quer saber quanto que vai custar o freela dele. Ponto. Apresentou, o cara combinou, o cara concordou, vida que segue, é isso aí. Novamente, se você levar uma tarde para fazer e o cara aceitou o preço, fechou. Não tem problema nenhum. Certo? O que não pode, claro, é você combinar uma coisa e fazer outra. Ou o cliente combinar com você e querer pagar outro, esse tipo de coisa. Tá? E quando entra muito um detalhezinho ali, no micro, além da gente ter mais chance de errar, tá? O que é o contra-intuitivo, porque muitas vezes a gente acha que vai acertar por estar indo muito no detalhe dos minutos e tudo mais, né? A gente vai errar, né? E ainda vai gerar uma expectativa irreal em relação às atividades, tá bom? Então, grão médio seria ali turnos, ou um grão alto, trabalhando aí em dias de trabalho. E além da análise, inclua também nas suas estimativas setup de ambiente. Vai precisar subir banco de dados, vai precisar subir FTP, vai precisar subir, vai fazer a estrutura inicial do projeto. Às vezes as pessoas esquecem muito isso. Né? A estrutura inicial do projeto, o setup é um requisito não funcional. Você precisa fazer o setup inicial, né, da arquitetura do projeto, banco, etc. Né? Tempo para testes, seja os testes individuais das funcionalidades e testes de integração do todo. Tempo para correções, porque você vai ter bug, você vai descobrir bug durante os testes. Você não vai, essa tela demora 3 horas para fazer, chutando aqui. Né? Tá, e depois que você testar e os bugs que você encontrar, você vai levar mais tempo. Você não vai fazer a tela 100% bug-free de primeira. A não ser que seja uma coisa muito manjada. Então inclua esses tempos. Né? Novamente, isso vai depender muito da sua experiência com programação, da familiaridade que você tem com as tecnologias, da familiaridade que você tem com aquele tipo de freela. Eu mencionei ali que eu fiz vários apps para Android. Eram vários apps muito parecidos. App de quiz eu devo ter feito uns 3, pelo menos. Lá pelo terceiro, eu já tinha quase tudo pronto pro app de quiz, tá? Mas eu cobrava ainda assim todo o desenvolvimento. Mas eu já tinha tudo mentalmente como eu ia fazer. Eles até aproveitavam códigos entre freelas. Tá? Mas daí ficava para minha margem. O cliente vai pagar pelo desenvolvimento inteiro do app. E não só pelo que eu escrever de fato. Por isso que eu não posso passar exatamente as horas. Eu tenho que passar o valor para entregar o projeto dele. Beleza? Show de bola. Então você vai juntar essas estimativas todas. Né? Tem que também pensar nesse tempo de testar a integração disso tudo, certo? E aí você vai ter o total de horas daquele projeto. E aí, olhando aquele total de horas, talvez você também já tenha um feeling, cara, isso parece pouco. Ou isso parece muito. Se você já trabalha com software numa empresa, esse feeling vai ser mais apurado. Né? Se você não trabalha com software ainda, provavelmente você vai errar no primeiro, segundo freela, mas você vai aprendendo aí com seus próprios erros e vai refinando o seu processo. Né? Você vai descobrir, não, eu não posso entrar no freela de app se o cliente não me der as telas desenhadas, por exemplo. Isso é uma coisa que eu sempre exigia. Meus clientes tinham que vir com o design das telas. Né? Então ele contratava lá um designer, ou eu indicava um designer, não tinha problema, mas ele vinha com os designs das telas prontinhos, em cima delas que eu estimava, né, que eu ia ter de trabalho ali para montar, para integrar, etc. E a gente conseguia ter algo muito mais assertivo em termos de prazo e de custo. Beleza? Então você vai somar aí as horas todas, né? E aí vale você cuidar para não cair em algumas armadilhas. Ficou longo demais,
Aí para mim, freela que passa de um mês é longo demais, por exemplo, mas aí você vai dizer o que é para você, tá? Mas para mim, freela que passa de um mês é longo demais. O cara veio com papo de parceria, veio com papo de sociedade, veio com papo de, faz um preço bacana e depois eu vou fazer mais freelas contigo. Se você conhece a pessoa, tudo bem. Zero estresse. Você sabe se pode ou não pode confiar. Se é um estranho de internet, cara, vamos manter o profissionalismo, né? Eu quero fazer o trabalho com você, eu vou cobrar tanto, vou entregar dia tal, você vai me pagar assim, 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 faz o combinado e ponto. Se isso vai virar no futuro uma parceria, uma sociedade, etc., isso a gente vai ver depois do freela. Perfeito? Combina assim, que é muito melhor, porque se você entra já com um cara que você não conhece, lance de parceria, sociedade, não sei o quê, olha, eu nunca vi dar certo. Talvez exista, tá? Talvez eu esteja sendo leviano aqui, talvez exista um caso que tenha dado certo, mas eu realmente não conheço, nem de coisas que eu fiz, nem de pessoas próximas a mim, freelas que eles fizeram, tá bom? Muito cuidado com riscos ignorados, com riscos assumidos, principalmente os que não forem baixos, no máximo médios, né? E a armadilha das mudanças não previstas. De duas uma, ou você congela escopo, né? E se o cliente quiser colocar uma coisa nova, você tem que retirar outra, você tem que negociar, né? Ou você deixa um banco de horas, vamos dizer assim, para mudanças, né? Eu vou estimar aqui o projeto e mais tanto de modificações, de correções. É bem comum a gente colocar um valor de manutenção, porque é muito comum. A gente entrega o projeto, o cliente, pode fazer essa alteração, pode fazer não sei o quê, né? Isso tudo toma tempo. Então a gente já deixa uma brecha, combina já com o cliente uma brecha, e por mais uma semana de trabalho, ou 2 dias, 3 dias, não sei, né? Você vai poder pedir correções e tal, né? A gente vai dar uma monitorada na aplicação junto, você vai usar a aplicação ou seus clientes vão usar, e aí você pode me trazer que eu faço mais algumas correções, alguns ajustes aí que forem pequenos. Então é algo que você pode combinar e que geralmente é tranquilo dos clientes aceitarem, exceto clientes que nunca lidaram com um projeto de software, não fazem a mínima ideia, vão achar que você está querendo inflacionar, mas aí também fica a seu critério, mas pode ser uma armadilha aí bem perigosa. Beleza? Então, isso vai te dar o total de horas, né? Você tendo o total de horas, tendo o seu valor hora, a conta fica tão simples quanto multiplicar um pelo outro. Tá? Daí a gente consegue simplificar ela nesse nível aqui. Beleza? E aí, claro, pode acontecer 1 milhão de coisas que fogem do nosso controle, que a gente vai ter que se adaptar. Algumas coisas a gente vai assumir o BO, outras a gente vai ter que repassar, né? Importante você manter uma comunicação muito frequente com o seu cliente. Se o freela for levar mais do que uma semana, é legal você fazer entregas faseadas, né? Vai levar um mês, faz no mínimo 2 entregas, né? Uma 15 dias, uma 30. Né? Vai levar 2 semanas, faz 2 entregas também, uma 7 dias, outra 14. Né? Só vale a pena fazer uma única entrega e receber todo o pagamento quando é muito curto, quando é coisa de poucos dias, certo? Entregas faseadas são bons para você, porque você pode condicionar os seus pagamentos a essas entregas, né? Isso diminui o seu risco de calote, certo? E é bom para o cliente também, porque ele vai vendo o progresso, né? Ele sente que ele está pagando conforme a coisa está progredindo. Então isso é bom para todo mundo. Aliás, esse é o único método de ter sucesso com projetos grandes. Mas isso é assunto para outro dia. Tá? Mas se o projeto for levar mais de um mês, você tem que ter o que a gente chama de sprints, né? Que são as entregas faseadas, né? E você tem que cobrar por sprint. Você não pode cobrar por projeto fechado, porque aí realmente é perder dinheiro na certa. A última vez que eu vi a estatística era 70%, se não me engano, dos projetos longos, com escopo fechado, valor fechado, que fracassavam. Certo? Então, não entre nessa furada aí você também. Show? E aí, o que você achou dessa aula? Fez sentido para você? Te ajudou a abrir a cabeça para entender um pouco mais o quanto você deve cobrar pelos seus freelas? Se você quiser bater um papo sobre o assunto, ficou com alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que eu respondo todo mundo. Agora, se você gostou, eu vou pedir o seu like, retribuição no meu trabalho aqui na plataforma e recomendar que você se inscreva, porque saem vídeos como esse semanalmente por aqui. Combinado? Então, um abraço e até o próximo. Valeu!